nome é Adriana, sou nutricionista e hoje vamos abordar um pouquinho de autonomia alimentar e nutrição personalizada para a saúde e qualidade de vida na terceira idade. A nutrição adequada é essencial em todas as idades, mas na terceira idade deve ser planejada de forma personalizada, equilibrando nutrientes, hidratação e aspectos sociais para manter saúde, funcionalidade e qualidade de vida. A abordagem nutricional na geriatria e gerontologia deve ser individualizada e multidisciplinar, visando prevenir deficiências, manter massa muscular e garantir qualidade de vida. Considera aspectos fisiológicos e psicossociais que influenciam a alimentação. Portanto, a abordagem nutricional na geriatria vai muito além de só da alimentação propriamente dita. E temos também alguns desafios alimentares que muitas vezes restringem a dieta a pureza e sopas por dificuldade de mastigação. Isso reduz a diversidade alimentar e pode levar à perda de interesse e menor ingestão de nutrientes. Alterações do envelhecimento afetam o paladar, o metabolismo, composição corporal e a capacidade funcional. E quais os pontos principais que devemos ter atenção? A avaliação nutricional constante é muito importante, porque principalmente dá para detectar precocemente as deficiências a fim de preveni-las. Suplementar a dieta também quando for necessário, nem sempre é necessário, mas quando for insuficiente, é aconselhado fazer uso da suplementação. Adequar os carboidratos e proteínas. As recomendações de proteínas variam de 1,0 a 1,5 gramas por quilo de peso para a pessoa idosa, salvo com algumas recomendações médicas, porque, por exemplo, quem tem insuficiência renal deve ser levado em consideração outras quantidades de proteína, então o médico vai orientar nesse caso. A hidratação adequada para prevenir desidratação. Atenção também a níveis de vitaminas, como a vitamina D, a B12, o ácido fólico e alguns minerais como zinco e ferro, cálcio principalmente nessa faixa etária. O manejo de excesso de peso e comorbidades, como a hiperglicemia, a hipertensão. E na prática, o que podemos fazer? Fracionar as refeições entre 5 a 6 vezes ao dia, em pequenas quantidades e mais vezes. Adaptar a textura dos alimentos em caso de disfagia ou problemas dentários. Incentivar refeições em grupos para reduzir isolamento social. Monitorar interações entre medicamentos e nutrientes. Isso é bem importante porque alguns alimentos eles podem interagir com certos medicamentos. Então, na dúvida, procure orientação do médico ou do nutricionista. Associar nutrição à atividade física para preservar a massa muscular. Então, são todas medidas necessárias para melhorar a saúde da pessoa idosa. Outro assunto também que é de crucial importância é a autonomia alimentar. A autonomia e a escolha dos alimentos na terceira idade são fundamentais para preservar a dignidade, a independência e a saúde física e emocional do idoso. Envolve o direito de decidir o que, quando e como comer, estimulando a participação ativa do indivíduo em sua rotina diária. E por que é tão importante dar autonomia alimentar à pessoa idosa? Primeiro ponto, o resgate da dignidade. Capacidade de se alimentar sozinho é um dos principais indicadores de funcionalidade e saúde preservada na geriatria. Outro ponto, saúde emocional. A liberdade de escolha aumenta a autoestima e diminui o risco de isolamento e depressão que costumam tirar o apetite. E por último, estímulo cognitivo e motor. Envolver o idoso na decisão do cardápio, nas compras e no preparo de pequenas porções mantém o cérebro ativo e a coordenação preservada. E como promover e preservar essa escolha? Evitando a superproteção. Em vez de fazer tudo por ele, estimule o idoso a tomar pequenas decisões,
como, por exemplo, escolher qual fruta consumir ou como temperar a salada, adaptar o ambiente e os utensílios, utilizar pratos e talheres ergonômicos, manter os alimentos acessíveis e fáceis de manusear, modificar a textura, não o alimento. Se há dificuldade para mastigar, os alimentos sólidos não devem ser excluídos. Podem ser picados, amassados, desfiados ou ralados. E aqui vai também outras orientações para auxiliar a autonomia alimentar da pessoa idosa. Deve-se evitar o excesso do estímulo visual para não desviar a orientação e a percepção visual da pessoa idosa de sua alimentação. Simplificar a colocação da mesa para as refeições em detrimento às regras de etiqueta. Promover o contraste de cor entre a toalha, a mesa e os utensílios, assim a pessoa idosa conseguirá identificar todos os itens com maior facilidade, conferindo-lhe maior autonomia no ato de comer. E o que é importante também é que hoje no mercado nós temos alguns utensílios que ajudam muito nesse processo. Esses utensílios devem ser resistentes e fáceis de segurar e adaptados para cada alimentação, como por exemplo, canecas ou xícaras com uma alça maior ou duas alças grandes em substituição ao copo. Canecas com tampas e canudos são indicadas para prevenir o derramamento do líquido. Prato fundo deve ser escolhido preferencialmente em relação ao prato raso. Prato fundo com ventosas de borracha que permitam a fixação desse utensílio à superfície. Suporte antiderrapante que pode ser usado sobre mesas ou bandejas para ajudar a aumentar a fixação de canecas e pratos. Talheres com cabos mais grossos. Nessa imagem, nós podemos ver que os talheres que têm os cabos mais grossos, essa própria caneca, né, que tem duas alças nela, tem tampa, ela tem canudo, que aí o líquido não vai sair com facilidade. Este prato também que tem na figura é bem interessante, porque ele tem a borda maior, facilitando com que o idoso consiga pegar a comida sem deixar cair fora do prato. E também tem uma ventosa que fixa sobre a mesa. De acordo com a pesquisa de orçamentos familiares de 2017, 2018 e o IBGE de 2020, o consumo alimentar das pessoas idosas no Brasil é marcado pelo predomínio de alimentos in natura ou minimamente processados, como feijão, arroz, carnes e leite. Contudo, a baixa ingestão de frutas, verduras e legumes. Os ultraprocessados representam cerca de 15% das calorias, principalmente bolachas salgadas, pães industrializados, doces e guloseimas. É comum também a substituição de refeições principais, especialmente o jantar, por lanches compostos por pães, biscoitos, leites e embutidos como salsicha e presunto. Essa troca que os idosos fazem, eu vejo muito na minha prática clínica. Principalmente o jantar, eles preferem comer pão, manteiga ou margarina, um café ou um biscoito com chá. Portanto, cabe aos cuidadores estimular para que os idosos façam uma refeição com mais nutrientes. Por exemplo, um dia ou outro, se ele não quiser comer arroz, feijão, uma proteína e verduras ou legumes, pode ser oferecido um pão integral com um ovo, por exemplo, mexido, ou até um omelete com um pouco de alface, tomate. Isso também vai fazer uma alimentação mais nutritiva na hora do jantar. Pode-se oferecer também um suco de fruta neste momento. O ideal é que não seja assim todos os dias, mas tem outras opções também. As recomendações do protocolo para a pessoa idosa do Guia Alimentar Brasileiro, que é um instrumento que nós temos no Brasil para auxiliar a planejar a alimentação para essa população, diz para nós que existem 6 passos. Primeiro, é estimular o consumo diário do feijão. Segundo, orientar a evitar o consumo de bebidas adoçadas. Terceiro, orientar a evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Aqui eu friso, é evitar e não proibir.
Quarto, orientar o consumo diário de legumes e verduras. Quinto, orientar o consumo diário de frutas. E o sexto é orientar a alimentação em ambientes apropriados e com atenção. Outras orientações complementares que diz respeito à alimentação para essa faixa etária são: verificar as condições odontológicas do usuário é de grande importância. A dificuldade de mastigação por lesões orais, ausência de dentes ou uso de próteses, principalmente se não estiver bem ajustada, pode interferir na alimentação da pessoa idosa, além de comprometer o convívio social, o bem-estar e a saúde global. Visitas regulares ao dentista são fundamentais nessa fase da vida. Outra também é estimular o consumo de água mesmo sem sede. Esse consumo é fundamental para prevenir a desidratação e a constipação, que é muito comum nessa fase da vida. As necessidades hídricas da pessoa idosa podem ser estimadas em aproximadamente 30 ml por quilo de peso corporal ao dia. Recomenda-se, no mínimo, ingestão diária de 1,6 litros para mulheres idosas e 2 litros para homens idosos, salvo em situações clínicas específicas que demandem restrição hídrica, como insuficiência cardíaca e doença renal. Na dificuldade de ingestão de água, uma variedade de bebidas apropriadas nutricionalmente e com efeitos hidratantes devem ser oferecidas ao longo do dia, conforme a preferência do idoso, a fim de se prevenir a desidratação. Essas bebidas podem ser a própria água ou água saborizada, água de coco, smoothies, sucos de frutas ou até mesmo chás. Explicar que muitas informações sobre alimentação divulgadas na internet, televisão, blogs e até em programas populares nem sempre são confiáveis. Muitas informações frequentemente têm como objetivo principal promover a venda de produtos e não informar ou educar a população de forma adequada. Ultimamente, os idosos eles têm bastante acesso à internet e esse campo é um campo que tem muita desinformação. Então, cabe a nós também orientá-los, que é para ter cautela nas informações que se vê na rede social ou até mesmo YouTube, ou qualquer informações que receba pelo WhatsApp. Outra orientação importante é alertar que as formas de produção, distribuição, comercialização e consumo de alimentos ultraprocessados afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Esse consumo pode desvalorizar os hábitos alimentares tradicionais de uma região, alterar a forma como as pessoas comem e interagem entre elas no momento da refeição, e são decorrentes de um sistema alimentar insustentável, com base na pouca diversidade de alimentos, além da produção excessiva de lixos com embalagens. É importante saber que, para compor a alimentação, os alimentos podem ser divididos em 4 categorias: in natura ou minimamente processados, óleos, gorduras, sal e açúcar, processados e ultraprocessados, a depender do tipo de processamento utilizado em sua produção. Os alimentos in natura ou minimamente processados são aqueles que não passam por nenhuma alteração ou modificação ao deixar a natureza, sendo adquiridos diretamente de plantas ou animais. São exemplos de alimentos in natura as frutas, por exemplo, a banana, a laranja, a maçã, verduras como alface, couve, legumes, a cenoura, a abobrinha, as oleaginosas como o amendoim, as nozes, as castanhas, carnes, ovos e leites, os tubérculos como a batata, a mandioca, o cará, grãos como arroz, milho, aveia, as leguminosas, feijão, soja e ervilha e a água. Já os alimentos minimamente processados são aqueles que passam por pequenas modificações como limpeza, refrigeração, congelamento, secagem, moagem, pasteurização, fermentação e demais processos semelhantes que não adicionem
óleos, gorduras, sal, açúcar ou outras substâncias. São exemplos de alimentos minimamente processados as farinhas, como por exemplo a farinha de trigo, milho, a mandioca, o café, o leite, leite longa-vida, em pó, o pasteurizado, iogurte sem açúcar, sucos de frutas, como por exemplo esses sucos integrais que temos no mercado. Os alimentos processados são produtos fabricados nas indústrias, as quais adicionam açúcar, sal e outras substâncias aos alimentos in natura, para que assim se tornem mais agradáveis ao paladar e apresentem maior tempo de validade. Alguns exemplos que nós temos são os pães, principalmente os feitos de farinha de trigo refinada, água, sal e leveduras, os queijos e os enlatados, como milho, ervilha, o atum, a sardinha. E por último, temos ultraprocessados. Estes alimentos são aqueles produzidos pelas indústrias por meio de várias técnicas de processamento que adicionam diversos ingredientes artificiais, como corantes, de uso exclusivo das indústrias. Alguns exemplos que podemos citar são sorvetes, macarrão instantâneo, refrigerantes, os embutidos como mortadela, presunto, salame, os salgadinhos, né, aqueles tipo chips que são empacotados, a mistura em pó para bolos, biscoitos recheados e aqueles temperos prontos. E para terminar, o Ministério da Saúde preconiza os 10 passos da alimentação saudável para as pessoas idosas, que são: primeiro passo, fazer pelo menos 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar e 2 lanches intermediários saudáveis por dia, e não pular as refeições. Segundo passo, consumir diariamente 6 porções do grupo dos cereais, tubérculos e raízes. Dar preferências aos grãos integrais e aos alimentos da sua forma mais natural. Terceiro passo, consumir no mínimo 3 porções de legumes e verduras e 3 porções de frutas por dia. Quarto passo, comer feijão com arroz todos os dias ou pelo menos 5 vezes na semana. Quinto passo, consumir diariamente 3 porções de leite e derivados e 1 porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Sexto passo, consumir no máximo 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Sétimo passo, evitar consumir refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados e sobremesas. Aqui é bem importante deixar claro que sobremesas, se forem ser oferecidas, é muito interessante oferecer frutas, principalmente após o almoço. Porque as frutas com vitamina C pode ser uma ótima absorção de ferro que foi colocada na alimentação, por exemplo, como a carne, o feijão. Então, é ótimo colocar frutas como sobremesa. O oitavo passo é diminuir a quantidade de sal na comida e retirar o saleiro da mesa. Nono passo, beber pelo menos 2 litros de água por dia, mais ou menos de 6 a 8 copos. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições. E o 10º passo, torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite bebidas alcoólicas e fumo. Bem, hoje a gente fica por aqui e espero que tenha aproveitado o conteúdo.
assim, a beterraba a gente vai tirar assim mesmo, ó. Pega embaixo aqui, ó. Quando ela tá com a beterraba grande, olá, turma. Eu gostaria de agradecer a receptividade da Casa Undina. Foi uma manhã super enriquecedora. Contribuir com a causa é algo que não tem preço. A interação com os moradores é algo fantástico. Recomendo todo mundo a participar, recomendo todo mundo a contribuir. Certamente o time Cisco estará aqui nas próximas edições e assim que possível, certamente retornaremos. Um abraço a todos, obrigado.